Olá, estou com essa TV na bancada, uma 42 PFL 3607D, e essa TV ela chegou, é uma TV que foi descartada e ela tá com a tela quebrada, só que ela não tem sinal de standby, não liga nada. Eu resolvi tentar consertar a placa para deixar de reserva ou para vender. E ao testar a TV, ela não tinha sinal de standby, não, não apresentava nenhum sinal no LED de standby, e ao desmontar e testar a fonte, ela estava com um problema estranho. Aqui tem a serigrafia da fonte, e aqui tem os três os sinais aqui, esses dois aqui de 5 volts. Só que na entrada de 5 volts ela tá apresentando, com a fonte conectada, ela tá apresentando 2,5. Ela apresenta 2,5, medindo aqui, ó, na entrada, aqui nenhuma tensão, aqui também nenhuma tensão nesse transistor, esse regulador aqui. Nenhuma tensão aqui, não chega nem 1 volts aqui. Aqui tá chegando menos de 1 volt, e os 5 volts que entra da fonte, ele teria que chegar aqui, ó. Ele tem que ter 5 volts aqui. Só que aqui tá os 2,6, que é o mesmo que acontece lá, né? O mesmo que tá na entrada da fonte, da fonte tá chegando aqui. E esse sinal ele entra aqui, ó. Ele entra por esse pino e sai por esse. Sai regulado aqui 3,3. Só que aqui não tá chegando 5, ó. Tá chegando 2,6. E aqui tá saindo 2,6 também. Aqui é um pouco a mais, 2,6,22, e aqui 2,6,06. E uma coisa que eu percebi, que ela tá dando essa tensão de 2,6 aqui na fonte, na entrada. E aí eu tô com o multímetro aqui nos 5 volts da fonte, e lá tá 2,6. Agora eu vou desconectar a fonte aqui, ó. Desconectar a fonte da placa principal, ó. A tensão volta normal. Foi para 5 volts. Só aí já de imediato eu imaginei que fosse uma fuga aqui, ó. Uma fuga ou nesses dois capacitores aqui, que eles são próximos ao regulador de 5 para 3,3 volts. Só que não, aí retirei isso aqui. Ao retirar retirei os dois diodos, né? Porque eu primeiro retirei os dois capacitores que tem aqui, e retirei também esse CI. Ao medir os capacitores, né, que poderia ter uma fuga em um dos capacitores, e tá baixando a tensão, né? Tá baixando a tensão aqui. Ao retirar os dois capacitores e retirar esse regulador de tensão, no momento que eu tirei o regulador de tensão, aqui a tensão subiu desse lado desse lado aqui do pino. Ele chegou para 5,1 volts. Aí eu já de imediato eu já resumi que aqui o problema não estava na placa principal, né? Porque se estava com ele, estava chegando, ou então
poderia ter uma fuga aqui, mas se tivesse uma fuga, não ia cair tanto. E o regulador também ia aquecer, né? Se tivesse uma fuga, ele ia aquecer. E como ele não estava aquecendo, eu já de imediato já deixei a placa de lado e comecei a mexer na fonte, né? Retirei esses dois aqui da parte de regulagem da fonte, né? Tirei esses dois, medi, não deu problema. Tirei esse aqui também. Esses dois eu até substituí, esse eu só medi. Esse outro aqui também eu troquei. E o único que eu não troquei foi esse aqui. Porque eu não tenho esse capacitor de 3. Ele é de 330 por 16 volts. Eu não tenho esse aí. Aí os demais eu troquei. E esse como é um capacitor, é um capacitor em alumínio, geralmente esses capacitores não dão problema na estufa, né? Raramente dão problema. Mas já pelo fato de ter trocado todos esses, e eles, o único que está na sequência aqui da linha de 5 volts, que é chaveada por esse MOSFET. Então eu vou trocar esse aqui, porque a única chance que possa ser ou esse ou o MOSFET, mas o MOSFET no caso não é, porque ele está chegando 5, né? A não ser que tá com baixo ganho, mas tivesse com baixo ganho ele não ia chegar os 5 volts. E na verdade ele não tá mantendo assim. Quando põe aqui ele baixa, ele tem uma queda aqui, como se tivesse um divisor de tensão para lá, mas na verdade lá não tem. Então vou trocar esse capacitor e testar novamente. Voltando para uma breve explicação, esse MOSFET aqui, esse regulador de tensão, ele chegava uma tensão quando ligava a fonte na placa principal, chegava 5 volts nele, só que chegava a 2 volts, 2,6 volts. Caía a tensão de 5 para 2,6. Aqui, ela vem por aqui, ó, para esse ponto e passava por esse regulador. Chega 5 aqui e sai 3,3 aqui. Só o que acontecia, chegava 2,5 aqui, 2,6 aqui, e aqui aparecia 2,6, 2,6 alguma coisa, aqui um pouco menos, aqui 2,6, 2,5. Aí tudo indicava que poderia ser uma fuga aqui. Eu tirei esse capacitor e continuou chegando os 2,6. Aqui também eu tirei esse outro aqui e continuou dando a mesma coisa, 2,6. Aí eu retirei esse regulador. Ao tirar o regulador, aqui chegou 2,5, chegou 5 volts, 5,2. E eu imaginei que fosse uma fuga nesse aqui, só que esse regulador ele não estava aquecendo, né? Aí já de imediato eu descartei e passei para a fonte. E aí voltando à fonte, né? Eu fiz a troca do componente desse capacitor de 330 microfarad por 16 volts. E aí eu testei ele e percebi que ele tá com problema, tá com uma fuga. E aí, como eu não tinha o de 330, eu coloquei um pouco acima com a mesma tensão, 16 volts, 470 microfarad por 16 volts. Aqui, agora eu já vou testar. Vamos ver se vai chegar a tensão agora.
vai estabilizar os 5 volts. Conectei. Ó, já chegou, já estabilizou 5,2 volts e dá pra ver que a TV ligou. Ó, acendeu aqui. Agora eu conferir essas tensões aqui pra ver. Vamos ver se chegou. Agora chegou as tensões aqui de 1,5 nesse. 1,5. Esse que tava aqui agora estabilizou 5,2. Do lado de cá os 3,3, que é o normal. E 3,3 nesse. Aqui deve ter 5 aqui. 5,1. E aí aquele defeito que se a pessoa for ler e não tiver como testar, ele vai simplesmente fazer o teste aqui na fonte. Com ela desligada vai ter os 5. Ia ter os 5 como estava aparecendo aquela antes de conectar. E a pessoa ia acabar comprando uma placa principal e depois não ia funcionar. Porque o problema não estava na placa principal, estava na fonte. Eu vou levantar aqui e ver. Eu sei que a tela dela da quebrada já apresentava, tava para ver, tava quebrada, né? Mas aí eu já mantenho a certeza que tá tudo funcionando. A tela tá trincada, né? Tocando aqui dá pra... ela volta. Provavelmente a pessoa deve ter quebrado já mesmo pelo fato de não tá funcionando, né? A placa principal. E ela acabou descartando a TV. É isso aí. Então mais um reparo concluído.